E aí, galera, como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar um novo bate-papo literário. Nós vamos conversar hoje sobre a estética literária realista, que surge justamente em meados da segunda metade do século XIX. Estamos falando precisamente aqui no Brasil em 1881, que é o início do realismo brasileiro. E ele se inicia com a publicação de um romance super conhecido, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis. Agora é claro, né, gente, que o realismo no Brasil, ele sofre uma influência muito grande do realismo europeu. Quando nós falamos no realismo europeu, não podemos deixar de pensar no romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França, né, que surge em 1857. Quando falamos também no realismo europeu, não podemos esquecer do escritor Eça de Queiroz, que foi muito lido aqui no Brasil na época, por aqueles que tinham o hábito de ler romances. Não podemos esquecer de mencionar duas obras de Eça de Queiroz bem conhecidas, que foram O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Então, a literatura brasileira sofre esse tipo de influência do realismo europeu. Quando pensamos no realismo, essa nova estética literária, precisamos entender que ela surge dentro de um cenário e que por algum momento ela se mistura com a escola literária romântica no seu início. Quando falamos em realismo, pensamos numa postura literária que vem em oposição ao romantismo. Aqui do romantismo ela vem em oposição a todas aquelas características idealizantes do romantismo. O próprio tipo de literatura romântica que visava o entretenimento, agora no realismo não é uma literatura, um romance que visa o entretenimento, mas sim de uma certa forma um romance de cunho social, um romance de caráter psicológico e um romance de tese que tenta defender algumas ideias. Por exemplo, nessa época nós temos algumas correntes de pensamento circulando, entre elas o determinismo. E o romance realista, ele tem um pouco a questão do pensamento determinista, que elimina a possibilidade do livre-arbítrio. O determinismo, ele tenta mostrar que o ser humano age da forma que age, alguns seres humanos, por conta da bagagem genética, por conta do meio em que foi criado, desenvolvido e o contexto histórico que está inserido. Então, o determinismo é uma corrente de pensamento da época. Quando pensamos na literatura realista, precisamos pensar em algumas características que são bem marcantes na literatura realista. A objetividade, que vem em oposição à subjetividade romântica. Temos uma literatura que é essencialmente escrita em prosa. Então, quando falamos no realismo, pensamos em romances, pensamos em contos, certo? Temos uma literatura que tem a marca da contemporaneidade, uma literatura que tenta ao máximo trazer um retrato fiel do seu tempo. E que tem uma crítica embutida, mesmo que por enquanto ela esteja mais implícita do que exatamente uma crítica explícita, certo? Ainda não temos uma literatura com uma crítica tão explícita assim da sociedade. E uma literatura que vai focar no público burguês. E quando falamos em realismo no Brasil, não podemos deixar de falar no consagrado escritor Machado de Assis. O que nós podemos falar um pouquinho de Machado de Assis? Primariamente que ele nasce em 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Andréia, por que você está destacando data de nascimento? É essencial, principalmente se eu for fazer vestibular, Enem, saber a data de nascimento? Não. Mas por que é legal você, saber que Machado nasceu nesse meio que início aí do século XIX? Porque é importante percebermos que ele nasce numa sociedade que ainda é escravocrata, em que a escravidão existe no Brasil, e Machado, ele é afrodescendente, ele é mulato. Embora na certidão de nascimento de Machado ele conste como caucasiano, como branco, que foi uma tentativa até de embranquecimento, há estudos que mostram isso, porque para aquela sociedade foi muito difícil engolir a ideia
de que um mulato se consagrasse na literatura. Então há essa tentativa de branqueamento da parte de Machado. Mas ele era afrodescendente. Machado, ele era filho de um pintor, de uma lavadeira. Ele vem de um ambiente muito humilde. Ele já vai à escola já com mais de 10, na faixa de 12 anos de idade. Ele não tem uma escolarização completa, ele não tem formação acadêmica. Imagina algumas coisas que poderiam ter se tornado um empecilho para que ele se consagrasse como escritor, porque ele se consagra em vida, tá? É bom a gente ter isso em mente. Machado também tem algo que poderia, na época, ser um elemento dificultador. Ele é epilético, ele é gago. Numa sociedade que as pessoas não entendiam direito o que era epilepsia, então imagine só como isso deve ter sido mal interpretado. Uma sociedade que não tinha aquela preocupação com o bullying como nós temos hoje, ele gago. E ele conseguiu realmente se consagrar. Machado aprendeu francês, ele era um bom tradutor de francês, aprendeu francês porque quando criança ele vendia balas numa confeitaria francesa. Ele era autodidata, tá, gente? Isso é importante, esse detalhe da biografia de Machado. Então ele conseguiu aprender muito. Nós não temos apenas um Machado de Assis, temos um Machado leitor. E ele foi conseguindo seu lugar na sociedade, além de escritor, né? Nós temos alguém que trabalha como funcionário público, que trabalhou como tipógrafo, como redator. E nós temos aí o Machado romancista, contista, teatrólogo, ensaísta, o Machado poeta, que ele também teve a sua expressão na poesia. Então nós temos um escritor bem, né, significativo. Precisamos entender que romantismo e realismo em algum momento acabam se mesclando. Então nós temos Machado de Assis com duas fases literárias. A primeira fase dele foi a fase romântica, tudo que foi publicado antes de 1881. Vamos ver um pouquinho algumas dessas publicações? Seu primeiro romance e agora outras obras que fazem parte da fase romântica de Machado de Assis, contos, né, outros romances, e o primeiro livro dele de poemas, Crisálidas. Além dessas publicações que vocês acabaram de ver agora, dessa primeira fase de Machado, nós não podemos deixar de destacar a segunda fase literária de Machado de Assis, que é toda a sua produção a partir de 1881. Então é a fase realista. Vamos ver alguns exemplos de algumas obras desse período? Eu trouxe apenas 3 exemplos de romances da fase realista de Machado, que começa a partir de 1881, a obra do Centro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a obra inaugural do realismo brasileiro. É claro que não são apenas esses 3 romances que eu disponibilizei as capas para vocês. Ele escreveu muita coisa, tá? Foram muitos romances. Fica aqui o meu incentivo para que vocês consigam ler alguns desses romances. Se não for possível ler muito desses romances ou nenhum, tenha curiosidade pelo menos de pesquisar um pouquinho o enredo, né? Isso é uma coisa muito disponível para dentro da internet. Enfim, procurem, né, ter essa curiosidade. Não podemos esquecer uma outra literatura de Machado de Assis, que são os contos. Vamos ver alguns exemplos de contos, porque ele foi um mestre em contos. Eu trouxe apenas alguns contos para vocês observarem de Machado de Assis, porque ele escreveu muito, gente, escreveu mais de 200 contos. Ele era mestre nessas narrativas concisas e que traziam as suas temáticas. Quando pensamos na obra de Machado de Assis, não podemos esquecer de pensar em algumas temáticas que eram recorrentes na sua literatura, tanto nos seus contos como nos seus romances. Algumas temáticas até que eram bem impactantes para a época. Por exemplo, a marca do pessimismo. Ele tem uma literatura extremamente pessimista. Talvez influência do grande filósofo alemão que ele lia muito, Schopenhauer. Temos uma literatura com a marca da ironia, né? Aquele sarcasmo com o objetivo de uma crítica e de expor principalmente as mazelas dessa sociedade com uma aparência de respeitabilidade.
Uma outra marca, uma outra temática machadiana é o adultério. Só que é um adultério em que o triângulo amoroso é uma mulher e dois homens. Imagina, naquela época não era muito comum uma literatura em que a mulher era a adúltera. Uma outra coisa forte na literatura dele é ele mostrar como algumas atitudes humanas, elas são movidas pela vaidade. Ele apresenta a vaidade como sendo a mola que impulsiona algumas atitudes bondosas. Então ele questiona a motivação. Ele mostra o dinheiro também. O dinheiro é uma temática muito forte na obra machadiana. O dinheiro mediando os relacionamentos e não o amor. Então dá para a gente perceber que nós temos aí um escritor com uma literatura, né, bem crítica. Vamos falar um pouquinho da vida pessoal de Machado de Assis, né? Algumas curiosidades. Ele se casou com uma mulher, a Carolina, que teve, diríamos assim, uma influência muito grande na obra dele. Vamos ver um pouquinho da Carolina, do casamento? Eu trouxe para vocês uma foto da única esposa de Machado de Assis, um casamento de mais de 30 anos, Carolina Novaes. Inclusive ela era um pouquinho mais velha que ele, nunca tiveram filhos, e dizem que ela era uma pessoa muito culta, muito capacitada e que ela o ajudava na revisão de seus textos. Morreu alguns anos antes dele e, segundo amigos na época, foi uma grande perda que o deixou bem deprimido. Um outro fato da vida de Machado de Assis, bem significativo para a literatura, foi justamente a relação que Machado de Assis ele teve com a Academia Brasileira de Letras. Vamos ver um pouquinho a fachada da Academia Brasileira de Letras? Foto atual da ABL, que foi fundada em 1897, que Machado foi presidente até a sua morte, e agora ele com alguns amigos. Então é isso, pessoal. A gente conversou um pouquinho sobre o realismo no Brasil. Ficou bem claro pra gente que o realismo ele vem em oposição àquela postura idealizante da literatura romântica. Vamos ter uma literatura mais objetiva. Vimos que o grande nome do realismo no Brasil foi o escritor Machado de Assis, com uma produção literária super vasta. Além de romances, ele tem uma quantidade bem significativa de contos. Fica aqui o meu incentivo para que vocês tenham a curiosidade de checarem alguns resumos, lerem algumas coisas que Machado deixou aí disponível para a gente. E até o nosso próximo encontro, a gente conversa um pouco mais sobre a literatura naturalista, que nada mais é do que uma ramificação do período, né, realista, certo? Até o próximo encontro.